Mas tem uma frase que diz assim, Tomás: os astros inclinam, mas não determinam. Aí começa. De fato, uma pessoa é seu mapa astral, mas ela também tem livre-arbítrio para utilizar todas as características embutidas nele. Olá, pessoal, tudo bem? Para falar sobre um tema que as pessoas têm perguntado para a gente lá no e-mail, que é sobre astrologia. E nós temos um convidado muito especial, que é o nosso professor, agora na Universidade do Despertar. Praticada há milênios, a astrologia possivelmente tenha sua origem na antiga Caldeia. Com seus assombrosos conhecimentos astronômicos, os caldeus conheciam os planetas até Saturno. Conheciam muito bem as fases da Lua, prevendo com precisão os eclipses. Foram eles que, traçando os limites da elíptica, dividiram-na em 12 porções, que se tornaram os 12 signos do zodíaco. Os caldeus perceberam que determinadas épocas ou signos produziam certos traços de caráter, e com isso criaram toda a base da simbologia que hoje é a astrologia. E para falar um pouco desse assunto, eu vou convidar aqui o Tomás Aragout, para nos dar um pouquinho do seu conhecimento, que é o nosso professor, um grande jovem e que está trazendo conhecimentos incríveis para vocês. Opa, Lael, boa noite ou bom dia, né? Dependendo do horário de quem está assistindo. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre astrologia, esse tema que me fascina muita gente. Realmente, quando eu falo que estudo astrologia, parece que o mar se abre, porque todo mundo gosta um pouquinho, né? E você já começou com uma história, né? Com uma parte acadêmica interessante, que a astrologia faz parte da história da humanidade, faz parte da nossa história individual, mesmo sem a gente saber. E quando você comenta que a astrologia possivelmente, né, surgiu lá nos caldeus, realmente a academia mostra um pouco desse lado, né? Embora os estudos provem que desde o início do homem conhecido, ele se localizava, locomovia, de acordo com a posição dos astros. E ali, né, na Caldeia antiga, nos povos caldeus, e quando a gente fala povos caldeus, a gente está se referindo a todo um conjunto étnico ali da Mesopotâmia, né? E ali esse conhecimento foi estruturado de uma forma semelhante como a gente tem hoje. Mas como a gente conhece hoje, com os mesmos grifos, os símbolos, como os astrólogos apresentam hoje em dia, isso já foi estruturado lá em Alexandria, né, com aquele caldeirão de conhecimentos. Nesse primeiro momento, né, em que a astrologia virou essa ferramenta de entender o mundo, entender os movimentos do cosmos, os movimentos da natureza, vamos observar que, ao que tudo indica, o que a academia fala do início da astrologia é que os astros sempre foram fundamentais para a localização no tempo e no espaço, através do movimento da Lua, do movimento do Sol. O indivíduo conseguia compreender qual que era o melhor momento de plantio, qual era o melhor momento de iniciar uma expedição para pesquisar novos territórios. Só que com o tempo também, esses diferentes povos começaram a entender que não ficava só restrito aí. Padrões comportamentais, padrões que atravessavam esses indivíduos também se manifestavam dependendo da posição desses astros. Então, esse foi um conhecimento que logo, como a gente estuda, acabou sendo cooptado por quem tinha poder. A astrologia, em boa parte da história da humanidade, sempre foi utilizada pelos governantes. Os astrólogos acabavam adquirindo posição de destaque nos reinos, né, nos diferentes impérios. Era muito comum que, quando um reino ia estabelecer um acordo, pegava o astrólogo para consultar, para ver se realmente aquele acordo comercial iria, né, frutificar, ou então, as relações estão estremecidas. Vamos verificar aqui quando é o melhor momento para atacar. Existia até aquela posição. O astrólogo, se errasse, morria. No final das contas, sempre foi cooptada pelos mais poderosos, né? Nesse início da humanidade, nesse início aí que a gente remonta aí alguns milhares de anos antes de Cristo. Com o tempo também não foi muito diferente, até que chegou um momento em que, vendo que a astrologia conseguia balancear um pouco o poder, né, a própria Igreja Católica perseguiu esse conhecimento, que sobreviveu entre os árabes. Também contribuíram muito para a astrologia. Muito do que a gente utiliza hoje foi esquematizado, documentado,
né, e estudado pelos árabes. Mas aí é uma longa história. Tem uma história muito rica. Mas tem uma frase que diz assim, Tomás: os astros inclinam, mas não determinam. Aí começa. De fato, uma pessoa é ser um mapa astral, mas ela também tem livre-arbítrio para utilizar todas as características embutidas nele. É uma frase antiga e que está intrinsecamente ligada à astrologia e, de certa forma, consegue sintetizar bastante a ideia. Por quê? A astrologia, ela traz um conjunto simbólico. Um conjunto simbólico que, quando a gente entende o que é um símbolo não é só uma representação imagética, uma imagem, né? O símbolo da cruz, aqueles 2 tracinhos. Não, tem todo um contexto, toda uma carga arquetípica por trás desse símbolo, né? O que a gente vê é o sinal, é uma representação dentre tantas imagens, né? O que a gente constata quando estuda astrologia? É uma análise profunda dos símbolos. E esses símbolos podem se manifestar de diversas formas ao longo da nossa vida. Quando a gente entende que os astros inclinam, mas não determinam, é porque aquela carga simbólica, você nasce com ela. Mas ela, como eu falei, cada símbolo tem uma múltipla expressão. Você pode, sim, dentro dessa carga simbólica, ter um livre-arbítrio, mas a verdade é que a gente acaba ficando preso, são algumas prisões que a gente assume quando encarna e assume aquele mapa astral, aqueles símbolos, mas não algo que está totalmente definido. E esse é o ponto. A astrologia, antes de tudo, não é algo que, às vezes, alguém pergunta, muitas pessoas perguntam, quando você começou a acreditar na astrologia? E a astrologia não é religião para acreditar. E por que a gente tem que acreditar, né? Vamos ampliar essa consciência antes de começar a acreditar nas coisas. Vamos estudar. A astrologia é algo para ser estudado. Esse é o ponto. Quando a gente aprofunda nesses diversos símbolos que fazem parte, no final das contas, do nosso eu, desse conjunto que nós somos, a gente, em outras palavras, estuda o nosso autoconhecimento. A astrologia é uma ferramenta muito importante para isso, que colabora bastante. Podemos, sim, expandir um pouco esse leque e entender que, mesmo dentro dessas limitações, temos possibilidades. Podemos pegar um determinado símbolo que é o de guerra, né? Vamos supor, vamos usar um exemplo de Marte, o planeta da guerra, o planeta do guerreiro, mas também é da iniciativa. Não é porque você tem ele posicionado em determinado momento do mapa ou em um conjunto de aspectos que favorece você ser uma pessoa bélica, belicosa, quer dizer que você tem que ficar presa a esse símbolo. Não, você pode usar isso para iniciativas, para começar novos empreendimentos, para se lançar no mundo de uma forma com coragem. Então, a astrologia é, antes de tudo, autoconhecimento. E aí, também, respondendo a outra parte da pergunta, nós somos esse mapa, nós somos esse céu constelado no momento que a gente nasce. Por isso que, para elaborar o mapa astral e começar essa interpretação, que é uma interpretação simbólica, arquetípica, mitológica em algum grau também, antes a gente precisa da data, da hora exata e do local que você nasceu, porque, no final das contas, você é aquele céu. E quando a gente fala que você é aquele céu, que você é esse universo, a gente está ampliando bastante essa compreensão. Podemos responder, mas é mais profundo do que isso, né? Me preocupa um pouco, né, o jeito que você fala, porque eu sempre percebi a Terra, o nosso sistema solar, o nosso planeta aqui nessa região, como uma armadilha, como uma prisão. Quando a gente diz que o céu está determinado, será que a gente não está realmente aceitando uma carta ou um contrato que nos limita? Será que realmente a gente precisa acreditar, por mais que os astros determinem algumas coisas na nossa vida, que eu sei que isso acontece mesmo, né? Mas será que isso, de alguma forma, isso não é um controle, um contrato aí com o IA ou a IA local? Será que a gente não consegue burlar esse sistema? Será que a gente, se a gente ficar muito preso realmente ao mapa, como é determinado, será que a gente não está aceitando essa prisão realmente? Será que não tem uma carta de alforria para a gente, além dessa carta celestial que diz que você tem que passar por isso, por isso, por isso? Ou a gente consegue uma carta de alforria para se libertar disso tudo? Essa é uma questão muito, muito boa, porque um outro ponto, esse mapa representa essa existência, esse momento em que a pessoa com aquele mapa assumiu esse conjunto de contratos, e aí esse comentário seu abre margem para a gente entrar nesse outro ponto, porque quando interpretamos o mapa astral, a gente vê esse conjunto de símbolos, né, esse conjunto simbólico, a gente está traduzindo cláusulas desse contrato, dessa existência. Você é muito mais do que isso.
Nós somos a fonte que tudo é. Aquele mapa traduz esse momento dessa existência. A gente acaba estudando aqui que tem muitas armadilhas aqui, e esse local é uma prisão. Como se a gente estivesse vendo ali uma representação bonita, né? Aquela a mandala com todos os grifos dos planetas, mas ali é como se fosse a sentença dessa prisão. E a gente pode explorar bastante isso. Nós não somos isso, representa essa existência. Somos muito mais do que isso. O ponto é que quando paramos para estudar o nosso mapa, que no final das contas deve ser um estudo de autoconhecimento, uma jornada de autoconhecimento, a gente consegue também enxergar ali possibilidades. A gente consegue enxergar os nossos desafios, as principais partes em que a vida aperta, as nossas principais problemáticas, enfim, o conjunto de temas, sejam eles positivos, sejam eles negativos, né? Algumas pessoas têm me procurado, eu quero analisar os contratos, né? Eu quero ver aqui as partes tensas, que eu quero fugir deles e tal, e vocês sempre reforçam, né? Você e o Fábio, olha, para fugir de todos esses contratos aqui, se a gente for eliminar todos, acaba morrendo, né? Existe o contrato principal aqui, que é da vida aqui, que a gente assumiu. Mas aí que está a questão. Tem uma armadilha que muita gente que gosta de astrologia, que estuda e até dissemina a astrologia, acaba se prendendo, que é o ponto de que nós não somos o que somos necessariamente porque temos esse signo ou porque temos o planeta tal na casa A ou na casa 2, enfim. O mapa é um indicador do que acontece na sua vida, um indicador dessa existência, dessa encarnação. O que acontece é que quando a gente, assim, ancora a nossa existência em cima desse mapa, possibilita alguns erros, possibilita algumas armadilhas do tipo, não, isso acontece comigo porque eu tenho a Lua na casa 12, né? Não, eu tenho esse problema porque, poxa, Saturno está na casa 4, então, né, problema com família é assim mesmo. A gente entra nos conformismos, ou então, não, eu falei o que eu tinha que falar porque o meu Marte está lá, angular, está assumindo os seus contratos, abraçando ali, né? E quando acho que o objetivo é, não, vamos entender melhor e vamos fugir disso. E é através do autoconhecimento. É através dessa jornada interna. E o bom é que o mapa astral, né, o estudo da astrologia, quando você analisa o mapa, você acaba vendo essas possibilidades para transcender, ver esses temas na vida para transcender, para você não ficar preso a isso. Ou então, como eu falei lá no início, esse é um símbolo que eu tenho na minha vida, essa é uma temática que eu vou viver. Como eu vou vivenciar essa temática de uma forma mais ampla, mais sutil, que realmente possa fazer uma transformação de verdade? É interessante porque eu já fiz mapa com outra pessoa, né? E a gente vê como as pessoas conseguem manipular você pelo mapa também. Sabe aquelas pessoas que, de alguma forma, têm um mínimo de conhecimento, mas faz uma leitura totalmente diferente do que você... Estou falando pela experiência que eu tive contigo, tá? A pessoa, às vezes a gente coloca a nossa vida, mas a outra pessoa me falou coisas totalmente diferentes que você falou e que não batia nada. Nada ali de fato. Se fosse uma outra pessoa, aceitaria aquilo como realmente uma carta, como uma prisão, para assim, ela falou que minha vida vai ser assim, vai acontecer isso, e aí você aceita, porque as pessoas aceitam, né? As pessoas precisam de um guru. Aceita o que o guru falou, nossa, ela falou que realmente eu vou estar totalmente ferrado, vai acontecer isso. Ainda bem que eu nunca fui de entrar logo de primeira nas informações que me passavam, que eu sempre gostei de experimentar e experienciar as coisas. Mas isso é muito preocupante, né? Porque, assim, se o mapa determinar realmente a nossa vida como está, como a gente sabe que realmente acontece, isso já nos dá um alerta, né? E o legal que você tem essa visão ampliada, pelo que o Fábio me contou, a tua visão daí para frente, é que a gente pode, a partir dessa informação, mudar uma outra coisa. Quer dizer, eu sei que, tudo na minha porta está fechado, mas se eu der um caminho um pouquinho, tudo bem, vai cansar um pouquinho, um caminho maior, der uma voltinha aqui, eu posso abrir uma outra porta, eu não preciso botar a mão nessa. Então, quer dizer, o mapa pode também nos auxiliar para a gente burlar o sistema que foi escrito para a gente. Lembrando, o nosso espírito não é daqui, nós somos consciências de outras estrelas, de outras localidades, mas toda a ancestralidade, toda a carga que essa família que eu entrei, que eu encarnei, está relacionado a um mapa que foi escrito, não só meu, mas de toda a minha ancestralidade. Então, se eu consigo entender a minha ancestralidade, minha árvore genealógica, onde eu vim parar, encarnado nesse momento, que essa não é minha família, nem a da última encarnação, nem da antepenúltima, a gente sabe disso, que isso é uma armadilha, mas eu sabendo disso tudo, e sabendo que tem essa técnica, essa ferramenta, que eu posso descobrir caminhos, e eu posso burlar, cara, isso é incrível, cara. Você pode usar o mapa a seu favor, né?
para você mudar a sua vida, não aceitar de fato que é aquilo. Exato.